A cidade grande, né, e a modernidade nos colocou essa questão da individualidade. Mas no ritmo e na atenção da cidade, essa individualidade se transforma em individualismo. Aí eu fico pensando em mim, eu tenho que chegar em tal lugar, eu tenho que fazer isso, eu tenho que garantir isso para mim. Então, o reconhecimento do outro, do espaço do outro, acaba ficando cada vez mais reduzido. Aí eu tenho que fazer o meu e garantir o meu. E aí começa a ficar uma situação de um salve-se quem puder. E nós não entendemos nem o trânsito como um espaço de interdependência, não respeitamos as leis e não somos educados para incorporar essas questões no dia a dia do nosso comportamento cidadão. O Trânsito de São Paulo, ele é o retrato mais perfeito, mais definitivo da nossa taxa de cidadania. Na verdade, o trânsito revela uma cidade que não soube se respeitar e que não sabe respeitar os outros. Qual é a realidade do trânsito no nosso país hoje? É pior do que a guerra do Iraque, pior do que o terremoto do Japão, né? E a gente acha que ainda está matando pouco e tem gente que acha que ainda precisamos matar mais para mudar. Se você pegar, né, 20 anos nesse país de morte no trânsito, você pode dizer que, arredondando em 20, 25 anos, morreram mais de 1 milhão de pessoas em acidente de trânsito. Então, só para a gente ter a relação, a frota americana é 5 vezes a nossa e eles matam o mesmo número de pessoas, mais ou menos, que nós matamos por ano. Então a pergunta é, alguma coisa está errado? Não, está tudo errado. 70%, 80% não dá seta, conversão sem seta, a moto sem seta não parou, sem seta, aquela senhora estava com o cinto puxado nas costas, na verdade, 30%, 40% não usa o cinto de segurança, sem o cinto de segurança, ó, sem cinto, a criança no banco da frente, ó, sem cinto, esse carro preto, motorista de ônibus sem cinto de segurança, carro vermelho sem cinto, 10, 15, 20% dirige falando ao celular, ó, está falando ao celular, motorista falando ao celular, aquela BMW lá, ó, falando no celular, essa senhora que vai fazer a curva, ó, com uma mão só, ó, ela nem viu o pedestre, ó lá. 10, 15, 20% passa no semáforo vermelho, agora o semáforo vai dar vermelho, ó lá, 1, 2, 3, ó, pra quê? Pra parar na fila do congestionamento, ó, no vermelho. Olha lá, semáforo vermelho. A moto passou como se ele estivesse indo da sala para a cozinha da casa dele. Ó, ele tampa a placa lá, ó lá, ó. O que fazer com um cidadão desse? Ó, passou no vermelho, os pedestres atravessando. Olha lá, vermelho, conscientemente passou no semáforo vermelho. Ela viu que já estava amarelo, teria tempo de parar, ela não estava em alta velocidade, mas, olha lá, é só pedestre mesmo, né? Vamos que tudo bem. Estaciona sobre a faixa de pedestre quando o semáforo está vermelho, como se fosse uma área de lazer, né? Para ele parar, ficar ali comendo um pastel, tomando uma água de coco, né? Os carros já estão avançando sobre a faixa de pedestre lá, ó. O semáforo ainda está vermelho para eles. Isso aqui tudo não é tolerado num país civilizado. Imagina se a gente fizer um filme desse e levar para a Suécia. Vão dizer que a gente tá louco, né? Brincadeira. Isso é uma coisa para a gente refletir. Essa é a cidade que a gente quer, né? Eu acho que não.
Se eu cometo excesso de velocidade, se eu bebo e dirijo, se eu passo no semáforo vermelho, eu estou me colocando numa situação de risco. Você tem carros em São Paulo que tem 20 mil reais de multa, tem 30 mil reais de multa, 15 mil reais de multa. Então é por isso que você vê infratores contumazes sendo responsáveis por violência. A Land Rover tinha 26 multas, 10 das quais por excesso de velocidade. Ela só não matou antes por uma questão estatística, porque ela ia matar. Ah, mas eu passo ali e nunca aconteceu nada. Bom, um dia você vai acertar na loteria. É probabilidade. Você passa 100, 200, 300, 500, 1000 vezes. Um dia você vai acertar e vai ganhar o primeiro prêmio. Eventualmente você vai morrer e vai levar alguns juntos. Quer dizer, ou é assassinato ou é suicídio. Mais ou menos 1h30, 1h40 da manhã, toco o telefone da sala e aí uma pessoa, um homem, perguntando pelo meu pai. Queria falar com o senhor Francisco. Eu falei, olha, quem quer falar? Porque meu pai é falecido já, há 7 anos. Aqui é o delegado da 14ª DP. Seu Rafael, sou. Você é o filho da Miriam? Eu falei, sou. Eu já estava tremendo nessa hora. Ele falou, olha, vem até a delegacia porque aconteceu um acidente com a sua mãe e com a sua irmã. Acidente fatal. Tá voltando? Quem atropelou parou? Gente! Olha o motor no chão. Aquilo é o motor? Aí quando eu entrei na delegacia, ele falou, seu Rafael, eu falei, sou. Eu falei, então vem aqui. Pegou a chave da minha mão, pediu para alguém estacionar o carro. Eu estava nervoso, assim, tremendo. Aí vem uma pessoa, coloca a mão no meu peito e fala o seguinte: sua mãe e sua irmã faleceram. Eu não sabia o que fazer nessa hora, não sabia. Meu mundo fez assim, abriu e eu caí. Mas aqui ele tem intenção, porque isso aqui é mais de, aqui é mais de 100. Essa pista é 70, então não tem como ele correr. Isso aqui é 70, ele não pode andar mais do que 70 daqui. Tem que pôr o cara na cadeia, é homicídio hediondo, cara. Entendeu? Crime hediondo, tem que ir pra cadeia, inafiançável e acabou. Hoje o número de mortos no trânsito, o número de acidentes é tão grande que nós podemos dizer que é uma situação fora de controle. Como é que pode morrer mais de 1000 pessoas em um ano em São Paulo, no trânsito? Fala-se em mais de 7 a 8 mil acidentes. Isto, se a gente incluir as motos, nossa, quer dizer, uma verdadeira carnificina no trânsito de São Paulo. Eu, pessoalmente, acho que dou pelo menos umas 3 ou 4 mortes no trânsito por semana. Uma notícia como essa e outras envolvem seres humanos. E quando envolve a vida de seres humanos, eu acho que a gente tem que tratar isso com o máximo cuidado e mostrando também como é que aquela tragédia pode impedir que outras tragédias semelhantes venham a acontecer. E a imprensa tem um papel importante. Tem muito importante nesse sentido de trazer até imprensa séria, né? Que acha que o seu papel não é só informar, mas também usar a informação para ter uma sociedade mais civilizada. Né? Eu acho que o nosso trânsito melhoraria bastante se a gente tivesse um pouco mais de educação no trânsito, se os veículos de comunicação
se empenhasse não só em divulgar tragédia de trânsito, mas se eles se envolvessem numa ação educativa de trânsito. Que como o jornalismo tem um compromisso público, um dos compromissos públicos é exatamente você ser didático e você poder melhorar a sociedade. E uma das formas de melhorar é exatamente você contar isso de uma maneira humana e não como uma estatística. Eu não posso escrever Porsche atropela uma outra pessoa a 200 por hora. Não foi o Porsche que atropelou. Quem atropelou foi um cidadão, um motorista. O que determina a gente dar maior espaço ou menos espaço é o drama humano que está envolvido. E não simplesmente se ele foi atropelado por um Porsche ou se ele foi atropelado por uma Brasília amarela 1973. Esse caso ele começou tudo errado. Ocorre que ele, na rua Tabapuã, parou em um farol e não se sabe por quê. Ele saiu em desabalada carreira, empreendendo uma velocidade que o laudo disse ser de 141 km por hora, sendo que naquela rua a velocidade máxima permitida é de 40 km por hora. Os dois carros bateram e foram parar no poste, um em cima do outro, destruídos. Peças dos veículos ficaram espalhadas no asfalto. O acidente foi na rua Tabapuã, perto da esquina com a rua Bandeira Paulista, no Itaim Bibi. E aí vem o que eu achei mais revoltante, para usar uma palavra mais tênue. Após o acidente, com uma vítima morta, com uma pessoa completamente no meio dos destroços, já desfalecida, o que se via dessa pessoa responsável por esse acidente, por essa morte, era uma preocupação única e exclusiva com o seu carro, com o seu bem material, demonstrando uma insensibilidade, uma frieza, o que caracteriza inequivocamente o desprezo pelo resultado, pelo acidente, pela morte que ele acabou de provocar ali. Para ele, a maior preocupação não era uma moça morta, era saber por que ou como ele iria minimizar os prejuízos que ele teve em razão da perda de um Porsche. O carro deixou de ser só um meio de transporte, né? Uma forma de você se locomover de um lugar a outro, né? Carro tem cara, carro tem personalidade por si só, os modelos têm personalidade. E quando a pessoa vai comprar o carro, ela busca um carro que a represente socialmente, né? Nesse sentido, o status tem um papel muito importante. Não há reunião ou entrevista que eu faça com o consumidor potencial que o status não apareça com um fator relevante a ser analisado no momento da compra. A maioria das propagandas sobre carro e tudo aludem a algum elemento de status, seja a velocidade, seja poder, seja a sedução. As pessoas dizem, eu gosto daquele carro porque ele é imponente. Porque a imponência se transfere para a pessoa, o luxo do carro se transfere para a pessoa, a potência do carro se transfere para o motorista. O carro pode significar, né, um elemento da própria identidade do indivíduo. Num carrão, num Mustang ou num Camaro, ele vai se sentir mais potente, mais viril, do que se ele estiver num carrinho pequeno, num carro popular, motor 1.0. Essas imagens mostram um socorro aos feridos. Um deles é Edson Roberto Domingues, motorista desse pequeno caminhão que pegou fogo com a batida. Segundo a polícia, o acidente foi provocado por Felipe Arenzon, de 19 anos, que dirigia esse carro esporte de luxo. Quando você senta no carro, você se torna um bicho diferente. Então eu sou um cara poderoso, eu sou um cara veloz, eu sou um cara sedutor, eu tenho um poder que a máquina me dá. Amigos meus que só eram capazes, no máximo, de falar meleca. De repente, na direção, qualquer coisa, lá vinha o PQP. Que a gente está preso a uma lógica que, se não for completamente subvertida, nós vamos chegar a um ponto de colapso total. Qual é essa lógica? Essa lógica de que, para se transportar, nós precisamos de automóvel. Hoje a gente vive numa cidade que é totalmente voltada para o automóvel, não é nem para o trânsito do automóvel mais, mas
para o automóvel. Hoje o automóvel não transita, né? Ele fica estático, parado. Teoricamente o motorista ali que está com o carro dele, ele já está com pressa, né? Mas ele não percebe que ele é um dos principais fatores do trânsito caótico que a gente vive hoje. A culpa é da CET, a culpa é da prefeitura, a culpa é de falta de planejamento urbano, a culpa, enfim. E, na verdade, a culpa é da lógica que orienta as nossas cidades. Quando a sociedade e a mídia cobram fluidez o tempo inteiro, enchendo eles, ligando, perturbando, eles ficam desesperados. A CET não é culpada pelos congestionamentos na cidade de São Paulo. O culpado somos nós quando a gente coloca o nosso pequeno e inocente automóvel nas ruas. Pô, mas o meu carro que causa congestionamento o seu é de mais 6 milhões, né? Então, essa conta não fecha mais. Então, quando você fala em pedestre, a questão do transporte coletivo, da bicicleta, né, aí é que a coisa pega. Porque a cultura que a gente tem hoje na cidade de São Paulo, cultura da CET e de grande corpo técnico deles, são capazes, mas eles não conseguem enxergar outra coisa além do automóvel. Há uma lógica perversa nesse processo que, se pensar que o desenvolvimento é ter carro, que o desenvolvimento é ter cidades coalhadas de automóveis, sistemas viários complexos, quando o desenvolvimento é a qualidade de vida. Compre um carro e vire cidadão de primeiro mundo. A pé você vai morrer. Nós estamos num cruzamento com um semáforo só para veículos, né? Somente quando para lá é que os pedestres conseguem atravessar. Quando está aberto, ninguém para na conversão. Então, como resolver esse problema? Eles vão ter que tirar alguns segundos de uma rua, 7, 8 segundos, tiram 7, 8 segundos da transversal e dão lá 15, 20 segundos para o pedestre, para que todos consigam ter o direito de atravessar seguramente. Dezenas de pessoas paradas aqui e não sabem quando podem atravessar. Ó, pessoa com bengala, né? A ação que a CET começou há cerca de 2, 3 meses na cidade de São Paulo para fazer cumprir os artigos do Código em relação ao respeito e prioridade ao pedestre, na verdade, já existem desde 98, ou seja, 13 anos que isso já deveria e já poderia estar sendo feito. Paciência, a gente atropelou e matou muita gente. Agora eles começaram, então vamos aplaudir, né? É melhor tarde do que nunca. Em Brasília foi em 1995, com Cristóvão Buarque, implantada a ideia da faixa de pedestre. Eu morava lá. Então, o São Paulo faz isso tardiamente. Hoje, no plano piloto, você coloca o pé onde não tem semáforo e eles param no meio de qualquer local. Uma coisa inaceitável que numa cidade como Brasília, você ponha o pé na faixa e o carro que vem vindo contra você pare. Aqui, se você fizer isso, mesmo agora que começou uma campanha no sentido da gente respeitar a faixa, você está correndo um risco. Não basta levantar a mão. De cada 10, um para. Então você vai no risco da probabilidade de ser atropelado. Ó, ele não para. Você tem que levantar os 2 braços. Aí ele nem para, ó. Ele nem parou. Podia ser a mãe dele, né? Pelo amor de Deus, por caridade, por Jesus, Jeová, Javé. O que aconteceu em Brasília foi que a sociedade abraçou. E quem não cumpria aquela regra era constrangido. A pessoa se sentia mal a não cumprir aquela regra. Mesmo que não tivesse policial nenhum lá. Porque a regra era uma regra boa para todo mundo. Lembrando sempre, e a gente sempre diz isso, quando nós estamos discutindo o assunto de trânsito, que todo mundo é pedestre em primeiro lugar. Depois é motorista. Primeiro você é pedestre. Não parou, mas nem para. Ó. Podia ser a mãe dela, ela nem para. O outro não para. Olha, aí é o seguinte, agora eu vou fazer uma denúncia pública. Do lado de lá da árvore tem um agente da CET. Ele estava aqui visível, foi abordado pela reportagem, disse que ele não pode falar, até aí falar ele não é obrigado. Agora atuar e autuar ele deveria. Ele atravessou, foi ficar do lado de lá onde ele, acho que está sem função. Ele devia estar aqui garantindo a travessia do pedestre. Quer ver? Ó, vamos ver agora. Vamos ver aí se ele vai parar. Para nada, né? Não para. Ó. Se eu não saio, eu vou ser atropelado, né? E o órgão de trânsito está atrás da árvore, escondido ali, ó. Na verdade, ele não está escondido, ele está ali atrás da caixinha,
mexendo na programação de tempos dos ciclos semafóricos, né, para melhorar a fluidez veicular. Agora, se o pedestre tem condição de travessia com segurança, em alguma dessas esquinas aqui super movimentadas, ele não está preocupado, ele só está olhando a fila lá atrás, o tamanho dela. A hora que dá muita fila, ele mexe no tempo de verde e vermelho. Dane-se a fluidez. Dane-se a fluidez. A fluidez tem que ser da vida e não do veículo. Quer dizer, quando eu estou de carro, eu sou um cidadão de primeiro mundo. A hora que eu estou a pé, eu viro um lixo, quer dizer, aí vira um boliche. Isso tem que acabar. Eu acho que é perfeitamente viável andar de bicicleta em São Paulo, só que as pessoas ainda não estão acostumadas com essa coisa de ver uma pessoa andando de bicicleta como meio de locomoção. O ciclista é visto como um maluco, um bom vivant, um arruaceiro, uma pessoa que está passeando e não está se locomovendo. Nós somos um veículo, a gente faz parte do trânsito e eu tenho todo o direito de seguir na via. Seguir na via, no meio da via, ocupar o espaço de um carro, caramba. E deem graças a Deus porque eu não tô soltando gases nocivos à atmosfera e seus filhos vão agradecer um dia. Você é uma mulher ciclista, fatalmente, ou você vai levar uma ou duas finas educativas, que a gente chama, tá? Tipo assim, o cara te ensina a cair fora da via. Eles simplesmente jogam a gente pra fora. Na verdade, eles tentam contra a nossa vida, né? De um jeito ou de outro, é um atentado contra a nossa integridade. Que no trânsito, querendo ou não, você é o sujeito mais exposto. Eu conheci a Márcia em final de 2008, começo de 2009. Foi a mesma época que eu entrei pro movimento da bicicletada. Ela era uma pessoa muito legal, bacana, pedalava bastante. Ela estava indo trabalhar, saiu de casa por volta das 11 horas e na Paulista um ônibus fechou ela e ela foi para debaixo do ônibus, vindo a falecer na hora. A gente vive numa cidade em que tudo que acontece é muito efêmero, as coisas se perdem no caos do dia, no caos da hora do rush. E a Ghost Bike, ela tá ali para lembrar que ali se foi uma vida que tinha família, que tinha muitas vezes filhos, que tinha um trabalho, tinha amigos, e que se perdeu numa disputa inútil, né? Uma disputa tola de espaço por espaço, só isso. Trabalho há 30 anos com trauma de coluna, lá no Hospital das Clínicas, e uma das coisas que sempre me preocupou muito foi a questão da prevenção e particularmente dos acidentes de trânsito, porque eu acho que o acidente de trânsito é uma coisa altamente evitável. Se você considerar todos os atendimentos, o trauma significa mais ou menos uns 20% de todo o atendimento da unidade de emergência cirúrgica. Mais ou menos a metade ou a 60% são acidentes de trânsito. Eu acho que os principais vilões ainda são os mesmos, se a gente olhar historicamente. A velocidade excessiva, o uso de álcool pelo condutor
E agora eu acho que a gente tem no cenário brasileiro a questão das motocicletas, que também está relacionado com a velocidade excessiva, com o comportamento inadequado e infelizmente também com o uso de álcool. Alguns estudos que foram feitos pontuais em um serviço ou outro mostram que mais ou menos das vítimas graves, entre 25% e 30% tinham álcool no sangue. Quando você olha nos indivíduos que morreram no acidente de trânsito, esse número chega perto dos 50%. Então mostra que realmente o álcool causa acidentes mais graves e acidentes com morte. O álcool é um elemento que em doses pequenas ela consegue fazer com que o indivíduo reduza a sua censura, né? Então o indivíduo perde certos elementos de controle que ele teria se ele não tivesse alcoolizado. Pessoas dizem que quando bebem pouco até dirigem melhor. Eu sempre digo que quando a pessoa diz que vai dirigir melhor, ela já está no ponto de não dirigir, porque ela já perdeu a crítica. E a partir de doses mais altas de álcool, o indivíduo perde os reflexos, perde a capacidade de se controlar. Eu fiz uma pergunta para o Dr. Fábio Rassi, que é da Bramet. Dr. Fábio, existe uma dose segura? Aí ele me explicou que não. A reação das pessoas em relação à quantidade do álcool, a velocidade de ingestão do álcool é diferente. Depende do peso, depende do sexo, depende de uma série de coisas. Se você for considerar 100% dos condutores e um nível de alcoolemia segura, a gente não vai chegar em consenso. O melhor, o mais garantido e o mais seguro é a alcoolemia zero. Um indivíduo que fica tetraplégico, paraplégico, que tem um trauma de crânio, que perde, vamos dizer, a capacidade de voltar à vida anterior que ele tinha, é uma perda muito grande também. Eu tenho hoje 70 a 80 pacientes em atendimento. Desses 70 a 80, posso dizer que 30% acidente automobilístico. Inspira duas, expira uma vez. O acidente que a Má sofreu, ele aconteceu há 3 anos, agora no dia das mães fez o aniversário de ter 3 anos. Ela tinha ido a uma festa com os amigos na saída da faculdade. Ela teve um dia normal, como sempre tinha. Trabalhou o dia inteiro, à noite foi para a faculdade, ela estava fazendo psicologia. Aí na volta dessa balada, às 4 horas da manhã, ela sofreu um acidente. Aqui a uns 300 metros de casa. E aí foi quando começou a nossa saga toda, né? Então, claro que ela não estava dirigindo, quem estava dirigindo era uma outra pessoa, que na época era o namorado dela. E ela foi mais uma vítima da irresponsabilidade, da falta de consciência, né? De você sair, de você beber, sair de uma balada, se divertir e fazer com que a tua diversão acabe de uma maneira tão trágica. Foram 3 meses de coma. Nesse tempo todo ela ficou sem parte da calota craniana dela, para que o cérebro dela pudesse inchar, voltar e dormindo como um neném. Eu acredito totalmente que a pessoa, quando ela está em coma, ela está totalmente ligada ao que está acontecendo, mesmo que não consiga demonstrar isso. Então a gente usava música, cheiros, toques. A gente fazia uma coisa também que eu acho que fez toda a diferença. Eu convidava as amigas para ficarem com ela, mesmo durante o coma. Então elas se sentavam lá no hospital e conversavam sobre o que conversariam com ela se ela tivesse acordada. Então alguns médicos não acreditavam, mas aí você encontrava um que acreditava, algum que não podia dizer que acreditava, mas que te olhava com aquele olhar de... Vai fundo, mãe. Aos poucos a Má foi voltando, aí ela voltou, começou a mexer uma mão, abriu um olho, abriu o outro olho, demorou mais alguns meses, muitas cirurgias, muita dor, muito tratamento. Sorriso de dor? Numa avaliação de praxe, naturalmente fui testá-la em pé, tá? E ela me disse, eu não fico em pé, eu não ando. Levanta e vamos até lá. No degrau, eu te dou a bengala, aí você desce o degrau com a bengala. Eu tô com medo de descer. Tá bom, você consegue. Ela deu 2, 3 passos com apoio. Ela disse, mas eu não ando. Em 3 anos, nunca isso aconteceu. Então foi muito bacana, porque todo mundo se emocionou. Eu não estava entendendo bem o que estava acontecendo. E, de repente, fui entender depois
Porque, olha, primeira vez que eu ando, perspectiva de um momento para o outro, de um minuto para o outro, mudou. Então, há 2 semanas ela começou a andar e cada dia é uma super mega novidade. Assim, um dia consegue levantar, outro dia consegue pôr o pé para frente. Eu não quis dar para amar 3 anos de horror, porque fisioterapia dói. Andar dói. O que você me disse na rua quando aquela moça passou correndo por você acho que há umas 2 semanas atrás, que eu estava no carro e a moça passou correndo? Você lembra que você me disse? Você disse assim, ela não tem nem ideia de como é difícil andar. Eu estou aqui, lembra? Ó, eu estou aqui. Vai. Sem dó. Vem. Tudo bem. Maravilha. A dependência do outro é a coisa mais difícil para você aprender a lidar. Eu acho que é o que mais me estimula a voltar a caminhar. E quando isso aconteceu, o que eu trabalho é para evitar esses acidentes, essas coisas. Você vai encher a cara, vai aproveitar a balada, mas quando você for sair, outras pessoas estarão lá que não tem nada a ver com isso, entendeu? O outro existe e esse outro pode passar que nem amar. Amar passou por dores. Eu contei pra você anos de dores, de sofrimento, de tentar se aceitar, de conviver com preconceito. Isso tudo poderia ter sido evitado. Ninguém tá querendo que a juventude, eu já te falo como mãe, né? Pare de se divertir, pare de beber, pare de ir pra uma balada. O que a gente tá pedindo é que as pessoas pensem. Essa é a típica coisa que não adianta você pensar 1 segundo depois. 1 minuto depois, já foi. Quando a gente pensa que em 1 segundo a vida daquele indivíduo mudou e que provavelmente, quer dizer, um comportamento mais adequado no trânsito poderia ter tido um final completamente diferente, é uma coisa que ainda me motiva a participar da questão da prevenção. Não precisa perder um amigo para mudar de atitude. Não precisa conviver com a dor para mudar de atitude. Consciência. A palavra é consciência. Eu passaria tudo de novo, todas as dores, só por saber que mais uma pessoa não passaria. Eu quero ter força para balançar o mundo, entendeu? Tipo, dar um tapa na cara, assim, modo de dizer, acorda, gente. Quantas lágrimas vão ter que rolar ainda, sabe? Até quando, entendeu? Com o aumento da fiscalização todos os dias da semana, é que contribuiu para o aumento dessa porcentagem, né, de pessoas se utilizando de bebida alcoólica e dirigindo. Polícia Militar, senhora. Operação Direção Segura, exame de alcoolemia, exame do bafômetro. Senhorita, bebeu? Você vai assoprar na direção do canudo, sem encostar a boca, de longe, só dá uma sopra. Olha, eu com 27 anos de polícia e sempre no operacional, posso dizer para você que já vi coisas até inexplicáveis, né? Todas as noites, né? Acidentes, lógico, com pessoas que estão sob influência de álcool. Eu, há uns dias atrás, tive uma moça, uma adolescente de 16 anos, foi a única vítima dentro do veículo. E encontramos bebida alcoólica dentro do veículo, né? Uísque com energético. E essa moça, ela foi arremessada para fora do veículo, né? Isso foi embaixo do Minhocão, aqui em São Paulo, no centro de São Paulo. Então, a gente vê coisas assim que teria como ser evitado, né? Nos finais de semana,
no caso sexta, sábado e domingo, de 100 condutores parados, em torno de 5 está sob influência de bebida alcoólica. É um direito, lógico, do condutor não fazer o teste. A polícia militar é totalmente legalista. Nós trabalhamos em cima das leis. Frustrante, eu não posso dizer assim, é o caso, mas a gente fica indignado, mas é um direito dele, porque a própria lei ampara ele não produzir prova contra si. Quer dizer, não é uma lei, é um tratado, né, que tem força constitucional. Nós sabemos que em outros países o teste do bafômetro é adotado cotidianamente para prevenção que a pessoa dirija alcoolizada. Eu passei por uma experiência na Espanha, teve uma blitz e o taxista foi parado, o policial simplesmente entregou para ele o bafômetro, o instrumento, né? Ele assoprou, olhou, pode ir embora. Não houve questionamento, né? não houve discussão, né? É procedimento absolutamente normal. Pela nossa legislação, você não é obrigado a fazer prova contra si. Ninguém é obrigado a fazer prova contra si. E isso serve para tudo. Absolutamente para tudo. Se eu estou dirigindo sem carta ou com uma carteira de habilitação falsa e o policial me para e vai pedir o documento, o que eu devo falar para ele? Que eu não quero, que eu tenho o documento, mas não quero mostrar? E por aí afora, quer dizer, então se eu tiver acabado de assaltar alguém, tiver com a arma na mão e tiver correndo e o policial mandar eu parar, ou tiver uma blitz na minha frente para eu parar, eu também não preciso parar porque eu vou estar fazendo prova contra mim mesmo? O artigo 5º, que é onde estão os direitos fundamentais, e lá é assegurado, né, direito à vida, em primeiro plano a vida. Depois, quando a gente vai desmembrar esses direitos fundamentais, nós vamos encontrar os vários incisos desse artigo. Então, a primeira coisa que a gente tem que preservar é a vida. Ainda que para isso, né, nós tenhamos que submeter alguém à obrigatoriedade de assoprar naquele aparelhinho para saber se ela bebeu ou não. É a única possibilidade que essa pessoa tem de provar que ela não bebeu, de demonstrar que ela não bebeu e afastar qualquer presunção, qualquer possibilidade de a ela ser imputado o fato de ter bebido. Normalmente quem é da área, algumas pessoas que gostam de provocar quando vão dar palestra, perguntam assim: quem daqui já perdeu algum parente, amigo, vizinho nos últimos 10, 15, 20 anos em acidente de trânsito? Aí a maioria levanta a mão, seja pobre, rico, né? Seja morando numa cidade pequena ou grande, sempre tem alguém que tem alguma história trágica para contar. Então, eu perdi uma amiga há um pouco mais de 2 anos, foi no dia 23 de maio de 2009. Quem passou pela situação pensa muito nisso, assim. Enquanto você não perde alguém, enquanto você não vivencia, talvez você não fique atento para essa realidade. E ela foi atropelada por um cara alcoolizado que não prestou socorro. Um taxista seguiu ele até a casa dele, denunciou para a polícia foi até a casa dele, ele se apresentou e ele não quis fazer o teste do bafômetro e ele estava completamente alcoolizado. Ele alegou que achou que era um material de construção, por isso que ele não parou, pagou a fiança e saiu. Provavelmente não vai acontecer nada com ele, por mais triste que isso seja, e a fala dele, que deve ter sido orientada por um advogado para dar uma justificativa para ele não ter prestado socorro, foi cruel, né? Qual é um dos maiores problemas que nós aqui na área criminal temos? É a sensação de impunidade. E no caso do acidente de trânsito, ou no caso desses crimes de trânsito, nós estamos exatamente diante dessa realidade. Não existem punições suficientes para mostrar para a sociedade que esse tipo de fato, esse tipo de comportamento deve ser eliminado. As penas previstas, as formas de punição e de sanção para crimes dessa natureza, em geral são sanções leves. Eventualmente, se nós nos depararmos com a possibilidade de sermos processados e condenados, é certa a condenação apenas e tão somente numa cesta básica ou numa prestação de serviços à comunidade, condenações essas absolutamente desproporcionais
ao dano que eu causei. Provavelmente o que a gente tem é que as condenações talvez não reflitam o dano social causado, o que a sociedade gostaria que fossem as condenações. Seja causando uma lesão corporal em alguém ou matando uma pessoa no trânsito, a ideia é como se pune isso? O crime é culposo, o crime é doloso, e eu entendo que não é doloso, quer dizer, aqui não há que se falar em dolo. Eu acho que a conduta não é intencional. Mesmo que ele não tivesse passado pela cabeça dele de matar, mas não precisa pensar nesse extremo. Quer dizer, ele tem noção de que a partir de uma determinada velocidade, numa cidade estreita, cheia de esquinas, alguma coisa pode acontecer. Nesses casos, nós temos caracterizado assim com muita facilidade o homicídio doloso. Agora, eu preciso explicar. Quando eu digo que uma pessoa matou em razão de um acidente de trânsito dolosamente, eu quero dizer que ela assumiu o risco de produzir aquele resultado se embriagando, após se embriagar de uma forma absolutamente irresponsável, empreendendo uma velocidade incompatível com o local. Quem anda em alta velocidade, embriagado, drogado, ou como o motorista agora esses dias que tomou rebite, cachaça, dirigiu 20 horas, atropelou 5 trabalhadores na rodovia. Ora, assumiu o risco, é o que a gente chama, assumiu o risco de produzir o resultado. Então, se no dolo é a intenção, se na culpa é a falta de atenção, é a imprudência, é a negligência, o dolo eventual ocorre exatamente nessa hipótese, em que eu não quero, mas também se matar, que se dane. Esse nível de assassinatos, que eu chamo assassinatos, porque na verdade a pessoa pode não ter culpa, mas ela tem culpa. Não é possível que ninguém não tenha culpa. Por que as pessoas de alguma forma não internalizaram a ideia de que o carro é uma arma? Então você tem culpa, todos nós temos culpa. Todo mundo pode ser um assassino se tem um carro. Quer dizer, eu não estou com uma arma porque eu quero matar alguém, mas eu estou com uma arma que eu posso matar alguém a qualquer instante. E se o indivíduo tem um comportamento irresponsável, ele tem que ser muito responsabilizado. Então ele não pode ter a sensação de impunidade. A pessoa tem que ser responsabilizada e a punição tem que servir de exemplo, porque a sociedade também aprende com os exemplos. Veja, não é que a gente quer que todo mundo vá para a cadeia, não é isso, né? Mas é a ideia de que a sanção ela tem que funcionar como um freio, né? Ela tem que funcionar como um fator de inibição. A lei, como está posta hoje, ela não serve para coibir os crimes de trânsito de pessoas embriagadas do volante. Porque a legislação hoje ela é inexequível sob o ponto de vista legal. Em outras palavras, não existe lei seca nesse país. E a única forma através da qual nós podemos alterar isso é alterando a lei. Na minha ótica, a legislação está incompleta, quer dizer, poderia ser melhor equacionada as formas de punição. A gente tem que deixar um pouco de lado essa intenção interior e colocar quase que uma proibição em função da conduta. Quer dizer, a conduta de beber e dirigir é crime e deve ser punido. A nossa proposta, então, do projeto de lei é a seguinte: tornar crime passível de punição efetiva a conduta daquele que bebe e dirige. Hoje, da forma como ela está redigida, com aquela fração de 0,6 decigramas, é impossível eu punir aquele que bebe e dirige. Com a nova redação que nós demos, basta o indivíduo ser flagrado embriagado, né? Sendo constatado essa embriaguez por um médico. Havendo o atestado de embriaguez pura e simplesmente por um médico, podendo ser o especialista, legista ou não nas grandes cidades, o médico clínico geral, eu vou ter a certeza absoluta de que esse indivíduo será o quê? Punido pela lei, com uma pena que hoje é de 6 meses a 2 anos, aumentando essa pena de 1 a 3 anos, né, de reclusão, em que esse indivíduo será processado. Esse indivíduo terá uma pena, no caso alternativa, de prestação de serviços à comunidade, aonde? Em instituições que cuidam de pessoas que foram vítimas de acidentes, em locais destinados à reabilitação dessas pessoas,
em hospitais públicos que lidam diretamente com a questão de prevenção ao acidente, etc. Se a gente foi pego a alta velocidade alcoolizado, eu sou favorável a deixá-lo 1 ano fazendo um trabalho comunitário como atendente nos prontos-socorros que recebem pessoas com traumas de acidente. Para lá a pessoa trabalhando com serviço comunitário. Já existe base legal para você aplicar a pena alternativa social desse tipo. Quer dizer, a pessoa tem que ir numa enfermaria prestar um determinado tipo de serviço e verificar quais são as consequências. Prestar serviço à comunidade num hospital, isso toca. Do ponto de vista educativo, eu acho que tem pessoas que provavelmente ficariam muito tocadas e que conseguiriam mudar o comportamento. Algumas outras eu acho que poderiam não, apesar de ser uma pena, etc., elas poderiam não mudar de fato o comportamento. Eu acho que para essas talvez precisasse de uma fiscalização mais efetiva e de repente de uma punição mais rigorosa do que simplesmente uma pena alternativa. É conhecendo a consequência do crime e tendo a certeza da punição, que é o mais importante, é que eu vou fazer com que exista lei seca no país. Em uma frase, o que você acha que pode ser feito para melhorar o trânsito? Acho que leis mais severas, né? Essa lei seca acho que está muito devagar, entendeu? Para ter realmente penalidade, coisa séria. Matou? Responder. Processo, doloso, cadeia. Eu acho que a lei tem que andar junto com a educação. Primeiro ano de ensino, começar a dar educação para as crianças. E começam a respeitar. Eu estou assim por causa do trânsito. O primeiro momento, que é o momento da mudança, ele é uma ação que combina a educação com a penalidade. Ou seja, não é possível fazer nem a penalidade somente e nem a educação somente. Tem que combinar os dois. Educação e fim da impunidade. As duas coisas têm que andar juntas. É um esforço grande de virar, mas educação e punição são as coisas que vão mudar, evidentemente, esse quadro. Agora, nenhuma das duas vai resolver se não for aquilo algo que a sociedade incorpore, que a sociedade acredite que aquilo é o certo, que aquilo é o correto. E faça aquilo não por conta da penalidade, mas faça aquilo porque é bom para todo mundo que aquilo seja feito. As imagens da câmera de segurança mostram quando Vitor atravessa a rua. Na sequência, passa um carro preto. Foi esse que atropelou o rapaz. As imagens feitas por um morador mostram a Land Rover tombada na rua Natingui, depois de ser retirado do local do acidente pelo guincho. As fotos feitas na manhã de sábado, algumas horas depois do acidente, registraram o carro do mesmo jeito que ficou após o atropelamento. Se o Vitor estivesse aqui, eu leria essa carta como eu vou ler para ele, que eu escrevi. É assim: querido Vitor, uma vez, quando você era pequeno mesmo, tinha uns 5 ou 6 anos, nós estávamos passando um final de semana numa praia e quando saímos à noite para darmos uma volta, nos deparamos com uma lua escandalosamente grande e alaranjada sobre o mar. Nós dois ficamos igualmente estupefatos diante de tamanho esplendor e nunca mais nos esquecemos daquela imagem. Verdade é que nós nunca mais também conseguimos ver uma lua como aquela. Mas desde aquela noite em diante, sempre que víamos uma lua cheia, era como se ela estivesse ali, para o nosso deleite e cumplicidade. Se não estivéssemos juntos, e claro, depois que você cresceu, isso foi se tornando cada vez mais comum, vinha uma comunicação. Já viu a lua, mãe? E se em alguma dessas noites de lua cheia, por qualquer motivo, não pudéssemos nos comunicar verbalmente, o pensamento de que estávamos olhando para o mesmo ponto do universo já nos bastava.
Por várias vezes eu pensei que, como seria natural, no dia em que eu não estivesse mais aqui, você sempre que visse uma lua assim, teria uma lembrança eterna da minha passagem pela sua vida. Hoje, na noite em que escrevo essas palavras, tem uma lua cheia, linda, brilhante, luminosa no céu, e eu pensei, o que eu nunca, jamais, em tempo algum, teria imaginado é que um dia seria eu que olharia para o céu, debaixo de uma lua como a nossa, e pensaria, filho, que saudades de você. Acho que a primeira coisa que me vem à cabeça quando eu penso no Vitão é música. Ele dançava super bem, ele adorava dançar, dançava com todas as meninas. Aliás, sempre foi concorrido para ver quem que ia dançar com o Vitão. Eu lembro muito do sorriso dele. Sempre vejo ele com aquele sorriso, aquelas covinhas aqui falando Juju! Era impressionante, tava um puta de um clima tenso assim, era Chocotone, fica quieto, caramba! Mesmo num momento de tensão, ele conseguia fazer com que fosse amenizado, fosse engraçado. E no momento que a gente lembra dele, a gente volta a dar risada. O Vitão sempre falou, pô, vamos aí, vamos aí. Ele fala, vamos aí, vamos aí. Pra onde, quando, acabou. Primeiro a comprar passagem, ou primeiro a oferecer o carro. Ele tinha um Jeep que era o terceiro elemento da viagem, né? Sempre que a gente ia pra algum lugar, tinha que ser com o carro dele, era parte dos passeios. A gente falava pra onde a gente quer ir, quanto tempo a gente tem. Não pensava nem como ia fazer, não pensava em nada. Simplesmente ia e deixava rolando e tinha o lema. No final dá tudo certo. A gente não tinha tênis, a gente não tinha roupa, a gente não tinha nenhuma barraca, nada, mas a gente foi. Com sempre o lema de que no fim tudo ia dar certo. Um dia, estamos lá com o guia se perdeu na selva ali, nas chapadas, e ele só conseguia fazer uma piada. Ele falou, cara, eu me jogo aqui e acordo no Einstein. Eu tenho certeza que a gente acorda no Einstein, cara. No fim, tudo vai dar certo. Relaxa que vai dar tudo certo. No final, sempre dá tudo bem. É o que eles falam, né? Era o lema dele. E o cara tava de bem com a vida. Então, eu acho que o Vitão é um cara que sempre foi muito de bem com a vida. Você via muita paixão nele, sabe? Ele tinha muita sede pela vida. Quando o Jairo me ligou naquele dia de manhã, eu falei, cara, no fim, tudo vai dar certo. Infelizmente, não foi o que aconteceu, mas... Foi muito duro. Ele faz muita falta. Se me fosse me perguntar assim, a última pessoa que você esperaria que fosse acontecer é a última pessoa. Que ele acrescentava um absurdo, né? Não dava pra... Até egoísta, mas tirar ele daqui, não existe isso. O Vitão é muito vivo, pra todos nós ainda. Pra caralho. Ele... É difícil aceitar, assim. É difícil pra caramba. A mulher me abandonou, meu patrão me dispensou, já que tá tudo ferrado. A minha relação com minha mãe e com a minha irmã, assim, acho que era a melhor do mundo, né? Não dava pra ser melhor. Porque quando meu pai faleceu, teve uma quebra muito grande na família. E a única forma da gente continuar caminhando era com a união. Então, depois do falecimento do meu pai, nós nos unimos muito, muito, muito. Então, independente do assunto, pessoal, profissional, faculdade, não importa. Os três sempre unidos, a gente sempre saía juntos, íamos jantar juntos. A minha mãe passava daqui de vez em quando, aqui onde eu trabalho, trazia uma bolachinha, trazia um suco, a gente conversava. Não tinha muito... Não era aquele parente distante, sabe, que você vê de vez em quando. Éramos os três juntos. E aí, é engraçado, é estranho explicar, né? Mas parece que quando você tem tudo, você encontra problemas, você encontra defeitos. Mas quando você não tem nada, a sua cabeça é outra. Então, assim, foi um momento que eu me senti, acho que tão vazio, tão entristecido por ter perdido as duas, que aí eu comecei a pensar, o que eu posso fazer, né? Esse sentimento de injustiça e de que as coisas não podiam acontecer assim. E que era muita dor pra gente ficar calado.
Eu acho que, naturalmente, o movimento foi se estruturando. A gente, perder um amigo não pode simplesmente ficar quieto. A gente precisa se mexer e fazer o que a gente tem próximo a gente. Uma vez que ele não sobreviveu, a gente não podia também não fazer nada. A gente fez uma roda de amigos, né, dos amigos mais próximos. E a Gladys entrou no meio da roda. E foi naquele momento que eu lembro que a gente falou para a Gladys, a gente prometeu para ela que alguma coisa ia ser feita. Toda a pressão interna que eu sentia naquele momento, ela tinha que dar uma vazão, sabe? Ela tinha que sair de alguma forma. A gente foi se vendo com essa indignação, acho que olhando no olhar do outro e vendo uma indignação muito forte. E um desejo de fazer alguma coisa de boa, então transformar toda essa dor em alguma coisa melhor. Um jeito que eu consegui pensar nisso foi pensar em estratégias, em saídas para que não aconteça de novo com outras pessoas. Foi aí que veio a ideia do movimento Não Foi Acidente. É como vocês dizem, né? Transformar do luto em luta. Depois da tristeza, do luto, a primeira sensação que eu tive foi a da insegurança e desespero de pensar que, por mais que você tome todo o cuidado possível, você pode estar andando na calçada e alguém pode tirar sua vida. Eu falei assim, cara, não dá mais pra continuar, porque daqui pra frente vai ser ou meu amigo, ou futuramente um filho, um sobrinho, alguma coisa assim. Eu senti na pele, você também. A gente sabe que é perder um amigo, um irmão, uma mãe, uma pessoa que devia estar com a gente nessa caminhada aqui. Então, eu acho que o mínimo que eu posso fazer é fazer algo pelo meu país. Porque eu tô vivo ainda, mas eu não sei até quando. Porque se depender das estatísticas, se depender do absurdo que a gente está vivendo, não é por muito tempo. E nesse movimento, o que nós queremos? De uma forma muito simples de entender. Nós queremos juntar assinaturas para levar um projeto de lei para o Congresso Nacional e um projeto de lei que seja muito menos permissivo do que é o projeto, do que são nossas leis atuais. Que é um movimento do povo, pelo povo e para o povo. Ou, se preferirem, um movimento de cidadania. No mesmo molde, como eu falei, da ficha limpa, em que uma grande parte da população se uniu em torno de que eu não quero mais político corrupto sendo meu representante, a sociedade está dizendo a todos que querem ouvir, inclusive ao ministro da Justiça, à presidência da República, ao Legislativo, que nós não vamos esperar a iniciativa de vocês. Olha, outros países, como por exemplo os Estados Unidos, que tinham uma guerra no trânsito, e foi a partir de um ato, foi a partir de uma pessoa morta, que a mãe também começou a se revolucionar, fizeram o que fizeram e mudaram as leis. Falei, peraí, isso pode acontecer no Brasil também. E a gente sempre vê, quando a gente olha na televisão, algum super movimento que deu certo fora do país, a gente fala, puta, como lá é diferente, como lá as coisas dão certo. Mas a gente vê o quanto é difícil tirar alguém de dentro de casa. Infelizmente, é uma realidade triste, está na cara de todos, mas eu não sei. Algo me diz que quando a coisa é muito chocante, é muito feia, é melhor olhar para o lado e dizer assim, nunca vai acontecer comigo. As pessoas se envolvem e se solidarizam durante um período. E depois elas voltam à vida normal, como se nada tivesse acontecido antes. As classes médias no Brasil são muito mimadas, né? Mimadas nesse sentido, de mandar fazer, pagar pelo serviço e assim por aí. E nós temos que tomar consciência de que ou nós somos protagonistas das causas que nos afetam, ou a gente não vai ver mudança. Ninguém tem mais o direito de ser egoísta, de ser uma ilha, vivendo numa cidade, principalmente quando é uma cidade grande, e num país adolescente como o nosso. Quer dizer, todos têm que se julgar partícipes de alguma coisa maior. O problema da sociedade não é o problema do outro, não é o problema da autoridade ineficiente, não, é um problema meu. Se a gente se pensa como um indivíduo, a gente é muito frágil, né? Numa metrópole como São Paulo, em qualquer condição. Eu acho que o que a gente precisa é recuperar a noção de cidadania.
né? É recuperar a noção de que o conjunto dos indivíduos pode gerar transformações. É muito difícil, não é fácil você sair, lutar, sendo que você não tem a dor, sabe? É muito difícil, somente as pessoas, somente os sábios fazem isso. E eu não me considero um sábio, porque antes eu eu não tinha feito nada disso, eu estava tranquilo também. Às vezes eu via algo, olhava, será que é para mim, será que não é? Esse mesmo público que de alguma forma se envolveu nessa questão, eles acho que nunca pensaram sobre isso. Fazia parte da agenda deles. Às vezes precisa acontecer um fato que comove uma cidade, não é? Que mexe com os sentimentos de todos, para a gente se dar conta de que a gente pode alterar esse comportamento. Triste de tudo isso é que a gente precisa perder pessoas queridas, é que a gente precisou, né, nesse caso, perdeu pessoas queridas, perdeu pessoas estupidamente para chegar a pensar no problema. Primeira coisa, as pessoas têm que ser mobilizadas e pensar na história do acidente que pode acontecer com qualquer um. E não esperar acontecer com uma pessoa próxima, você ser tocada de forma emocional, para daí você se mobilizar a fazer alguma coisa. Você se mobilizar porque você se mobiliza. Tenho certeza absoluta que o nosso poder de mobilização é maior do que a gente imagina. Só que tem que sair para a rua, tem que fazer, tem que colocar a cara a tapa. Eu mobilizei alguns amigos meus que têm filhos menores, eles são os futuros motoristas, hoje em dia eles são os pedestres, né? Eles vieram, um menino aí de 7 anos está panfletando. Para ele saber o que ele quer e lutar pelo que ele acha importante para a vida dele, para o mundo dele, para o país dele, tá? Já começar a crescer, que ele já cresça lutando pelo que ele acha importante. Bom dia, dá licença. Porque é muito fácil cruzar o braço e falar assim, mas aí o governo precisa fazer alguma coisa, né? Mas eu preciso fazer alguma coisa. O Estado não vai fazer nada, esquece. Não adianta esperar o Estado fazer, que não vai fazer. A gente que vai ter que lutar, pressionar. E se precisar de alguma coisa do Estado, a gente tem que pressionar. Eu acho que nós temos que pressionar o poder público, nós temos que pressionar as autoridades, nós temos que pressionar as empresas privadas. Em suma, nós temos que exercer o direito de pressão, porque o direito de pressão é democrático e é cidadão. Tem que cobrar do poder público todo dia, toda hora, até eles cansarem. Então a mobilização da sociedade civil, ela tem grande influência, seja na Câmara Municipal, seja na Assembleia Legislativa. Tanto que a gente pode ver, por exemplo, quando se discute o orçamento do município, o que acaba prevalecendo são interesses de movimentos que são mais fortes, que vêm aqui na Câmara, traz 100, 200, 500 pessoas aqui. Não existe governo ruim para povo organizado. Nós fazemos as leis. E essas leis serão melhores ou piores de acordo com a participação maior ou menor da sociedade civil. O fato de eu chegar ao Congresso Nacional com 1.300.000 assinaturas de pelo menos, no mínimo, 5 estados da federação demonstra claramente o desejo de mudança urgente da população. Se o Congresso Nacional não for sensível a isso, está na hora de repensar a política. A redemocratização no Brasil, no tempo que a gente vivia no regime militar, foi possível só porque a sociedade civil, quer dizer, a parte que não é governo, se indignou. Não é possível continuar desse jeito, nós temos que alterar isso, e começou a se organizar em todos os pontos do Brasil. Cada um queria fazer alguma coisa. Eu acho que essa questão da violência geral e da violência no trânsito só vai ser resolvida quando a gente chegar nesse ponto de combustão. Nós todos temos que nos organizar, sim, né? Eu acho que a gente tem uma voz muito grande se a gente se juntar. Vamos juntar, vamos fazer acontecer, vamos se unir, vamos lutar pelos direitos, pelo direito de viver, sabe? De atravessar uma rua sem ter medo. Eu acredito que a gente tem força para mudar o que está acontecendo em São Paulo.
Eu vi muita coisa acontecer no Brasil que você quase que supunha que era uma utopia, que era uma coisa inatingível, mas que de repente houve uma vontade coletiva das pessoas dizer não vamos por aqui, vamos por um outro caminho. E isso foi contagiando como um rolo compressor. Não dá para esperar o governo fazer alguma coisa. Acho que tem que vir desses pequenos grupos e que cada vez mais se mostram fortes. Quero imaginar que essas mortes que infelizmente a gente tem verificado no nosso dia não tenham sido em vão. Que pelo menos a gente não possa, obviamente, trazê-los mais aqui para o nosso convívio, mas que pelo menos eles sirvam para que a gente possa desencadear essa reflexão. E a morte do Vitão, né, que ocorreu em meio a vários outros acidentes que ocorreram na cidade, tem que simbolizar essa mudança de atitude. Ela tem que simbolizar que, se não mudarmos, pereceremos. Eu tenho certeza, eu estou falando como jornalista, como educador. Quando a gente olhar a história da cidade de São Paulo, a história do Brasil como um todo, e buscar elementos que nos fizeram avançar na nossa taxa de cidadania, de civilidade, esse atropelamento, ele vai ter uma importância. E eu não desisto. Eu só tenho a minha vida inteira para fazer isso acontecer. Eu espero que a gente consiga fazer as pessoas pensarem um pouquinho mais no que é o trânsito, o que é você pegar o seu carro e sair por aí dirigindo. O que é isso? O que isso representa para sua cidade? Quando eu decidi abrir a privacidade da minha família, quando eu decidi abrir essa ferida em entrevistas, em sites, quando eu decidi fazer isso, não foi à toa, não foi para aparecer na mídia. Tinha um propósito muito maior, e o propósito é esse. É de alguém que sofreu e ainda sofre, de alguém que conhece essa dor e de alguém que quer fazer a coisa ser diferente. É para isso que eu abro a ferida. Um dia ela vai ser fechada, mas acho que esse dia vai demorar. Para mim, eu deixo aberta até o último dia. A gente ter 1.300.000 assinaturas, menos pessoas morrendo no trânsito, menos ciclistas sendo atropelados, aí a gente fica quieto, a gente para. E o poder que vocês não têm noção. Island, you should let go before. Island, you couldn't hold that for more, much more. Put out your blooming tears, like you have not been doing in years. Island, you must bring all your trustful friends together again. Island, take your camera back. Island, put everything out in the little sack. Island, you're pretty when you smile. Oh girl, you must bring all your trustful friends together again. Oh, you must, all your friends.